Eu me chamo Ângela Maria de Stefani Ruggiero. Eu sou filha de pessoas de descendência portuguesa e italiana. O meu pai é filho de imigrante italiano que acabou residindo aqui em Jaboticabal e na arte de cerâmica. E a minha mãe é descendente de portugueses e o meu avô era fazendeiro e atuava aqui na região com plantações de café. Um dos barões do café aqui da região. Eu sou nascida em Jaboticabal e fiz todo o meu primário e ginásio aqui em Jaboticabal. Depois já fui para estudar fora. Comecei faculdade em Ribeirão e acabei fazendo aqui em Jaboticabal de artes plástica na Faculdade de São Luís, porque eram os mesmos professores que eu tinha em Ribeirão e nós tivemos a oportunidade de ter aqui professores excelentes, como a Amêndola, o Leonardo Berti era um professor de artes plásticas maravilhoso, italiano, até a gente encontra a vida dele na Barça. A professora Darcy, que dava História da Arte, e foi quando eu me fixei em estudar a área egípcia, por causa do trabalho dos egípcios em cerâmica. Então, eu fiz um trabalho à parte sobre essa arte com a professora Darcy. E foi uma universidade muito boa, a gente fez muitas visitas e estudando a arte gótica, a arte primitiva. Nossa, eu tive uma formação boa em artes plásticas. E depois, quando eu me casei, eu sou casada com Carlos Ruggiero, que foi professor aqui na Unesp, é professor da Unesp. E então nós fomos morar, ele foi fazer um estudo no Havaí e eu fui para o Havaí e lá eu fiz uma graduação, uma pós-graduação em pintura china, que eu tenho um quadro aqui que depois vocês vão visualizar, que a pintura china é uma pintura muito sensível, né? E no Havaí tem vários professores na Universidade de Havaiana, Etimanoa chama a universidade, que fica ali em Oahu, no estado de Oahu, lá no Waikiki, né? Lá no Havaí, que o Havaí são sete ilhas e a ilha de Oahu que reside a universidade onde eu fiquei. E no Havaí, eu vou falar um pouquinho do Havaí, porque eu acho muito interessante, né? No Havaí, éramos nós e mais 2 brasileiros agrônomos também do Rio de Janeiro. Não havia pessoas brasileiras no Havaí. E lá foi quando eu vi a primeira vez um mamão papaya. E mal sabia eu que eu ia selecionar muita semente de mamão papaya. Foi um ano de seleção de semente que eu ajudei meu marido, que ele introduziu o mamão papaya aqui no Brasil. Então, eu acho interessante essa área. Bom, com a conclusão de pintura china, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer a pintura china no papel, tipo papel arroz que a gente faz, né? E coincidiu de eu ir morar em São Paulo. E eu fiquei 5 anos em São Paulo, que meu marido foi da reitoria da Unesp. Aí eu fiz uma outra universidade, a Pan-Americana de Artes. A Pan-Americana me deu essa abertura de pintura abstrata e acrílica, de grandes painéis. E aí
eu comecei a usar técnicas que eu sabia da pintura china, mais aguado, que ela é uma pintura mais em aquarela, pintura china. Eu comecei a usar no acrílico na universidade e fiz um campo bom, né? Pintando em textura de madeira. E foi essa a minha conclusão na Pan-Americana de Artes, que tinha professores estrangeiros, muito interessante. Então, eu continuei estudando muito artes, mudando de cidades e sempre procurando as artes, e me tornei uma profissional em artes de pintura em painéis e trabalho até hoje com arquitetos, que eles usam esses painéis grandes que servem para decoração. A minha tendência são painéis maiores mesmo. Eu faço alguma coisa menor para fazer composição, mas eu gosto mais dos painéis maiores para decoração. Quem me influenciou esse estilo meu artístico foram meus pais. O meu pai, ele é muito bom desenhista e ele sempre desenhou muito, mesmo se você estivesse com ele já contava uma história e desenhava no papel. Até quando a gente sentava num restaurante, ele desenhava muito. E então, com essa tendência de artes do meu pai, me influenciou nas artes, procurar as artes plásticas. E minha mãe também, a mamãe, ela desenhava muito bem também e pintava, ela gostava muito de pintura também. Então foram os dois, e vendo sempre a minha mãe também usando técnicas diferentes também, até no bordado. E então isso eu tive um ambiente familiar bem de artes. Tive muitos bons professores na área de artes, mesmo quando eu fazia o ginásio. Nós tivemos professoras como a Dona Maria Helena Sader, que era da parte de desenho descritivo. E também eu tive uma professora como a Dona Zina Cirati também, que me levou essa parte de estudar muito sobre as civilizações antigas, os egípcios. Até há pouco tempo ela me entregou um trabalho que eu havia feito com ela no ginásio ainda. E também na parte de teatro também, que tinha uma professora de português maravilhosa, que era a Dona Maria Braga. Então foram pessoas que influenciaram bem a minha vida de estudo. E também o que me leva muito a minha leitura diária, tudo, foi uma coisa que eu recebi de herança dos meus pais. Os dois gostavam muito de ler. Meu pai, ele teve uma formação com a enciclopédia italiana, que a minha avó lia todos os dias para os filhos. E meu pai foi criado estudando a enciclopédia italiana. E quando eu era pequena, papai lia todos os dias o Tesouro da Juventude. Então, o Tesouro da Juventude segue esse mesmo trabalho de escrita é uma sequência dessa enciclopédia italiana, né? Então, eu tenho essa formação familiar, assim, de muita leitura. O meu pai é Rubens de Steffani, uma pessoa que eu tenho muito orgulho, que ele, inclusive, ele é um cidadão que, além dele formar uma indústria junto com a família dele, ele foi para a Segunda Guerra Mundial. Então, meu pai me educou com muito patriotismo. Então, eu tive muito essa educação cívica, né? Que você tem que seguir certas regras. Isso foi implantado muito na minha casa. E a minha mãe,
ela tinha uma educação portuguesa, ela foi criada, família muito católica, então os portugueses, eles também têm essa até uma rigidez de educação. Então, isso daí, eu sou grata a eles por essa educação. Eu sou a filha mais velha. E eu tenho um irmão que se chama Hugo e uma irmã mais nova que chama Olga. Nós somos 3 filhos. E nós vivemos uma família sempre muito felizes. Minha mãe é de família grande e meu pai também. Então, eu sempre tive muitos primos e eu acho que isso que leva essa consideração familiar é muito boa, né? Quando eu nasci, o meu pai, ele com os irmãos dele, eles tinham formado uma cerâmica e o meu pai fez a residência dele do lado da cerâmica. Então, eu cresci andando nos meios de tanques de argila. E esses tanques eram o seguinte, a argila não é como agora que você moe. Antes eles faziam uma moagem daquilo e ficava muito líquido, então ficava em tanques. E aqueles tanques, eles rachavam quando secava. Então, eu saindo da minha casa, tinha várias piscinas de cerâmica, que era aquela argila que era depositada, como se fosse um terreiro de café dividido. São tanques menores que terreiros de café. Então, eram muitos terreiros de café, muitos tanques. Então, eu caminhava no meio dos tanques, na divisória ali. E, às vezes, eu caía nos tanques, mas eles eram rasos, então dava para brincar um pouco. Eu e meus primos, a gente brincou em tanques de cerâmica, em tanques de argila líquida. Então isso é uma coisa interessante, que hoje uma criança não tem essa oportunidade. Depois, quando eu já não morava mais, eu morei... e outra coisa, eu adorava andar de bicicleta. E meu pai... E como eu morava retirado, meu pai não queria que eu tivesse bicicleta. O que eu fazia? Eu emprestava a bicicleta, eu ia na indústria, emprestava a bicicleta, uma para mim, uma para minha amiga, e a gente andava de bicicleta. E então, por morar isolado, que papai não queria que eu, por acidente, ficar isolado. Porque onde foi construída a cerâmica não tinha residências perto. Eram poucas residências. Então foi isso, umas coisas engraçadinhas da minha vida. E depois, quando eu continuei meus estudos, eu estudei no primeiro grupo, estudei no Santo André, fiz até a 8ª série no Colégio Santo André, das irmãs Andrelinas, né? Eu tinha uma tia freira, uma tia prima da mamãe que era freira, Madre Manuela Maria. Eu achava lindo que eu tinha uma freira dentro do colégio parente. E depois, quando eu terminei, nós bacharelamos a 8ª série, né? O colégio não fechou para aquele ano, então nós estudamos no ginásio, fomos para o ginásio do Estado. Então nós éramos as Andrelinas que estudavam no ginásio do Estado, assim nós fomos recebidas lá. Por isso que eu falo que tivemos apoio de várias professoras, porque nós éramos meninas que nunca tivemos convivência com rapazes, né? E aí tivemos que fazer classes mistas. Então foi uma coisa diferente para nós, para as Andrelinas, né? É isso. Eu conheci o Carlos porque foi implantado, veio a universidade para cá, para Jaboticabal, né? E eu acho que eu tinha uns 13 anos, estava entrando a universidade aqui, a Unesp foi fundada aqui. E ele foi um dos primeiros professores a dar aula aqui na Unesp. E eu conheci
próximo à casa de uns primos meus, da casa do tio Silvio Geraldo, disse que morava próximo, ele morava em frente. Então, eu conheci ele assim e depois eu comecei a namorar com 15 anos. E ele já era professor. Mas foi assim que eu conheci meu marido. Eu sempre fui muito amadurecida por ser a filha mais velha, né? Como o Carlos introduziu o Mamão Papai aqui no Brasil, o que ele fez? Ele trouxe um grupo de havaianos, eu recebi até nessa casa aqui. Eles vieram aqui, eu recebi assim para uma recepção, mas eles ficaram aqui em Jabuticabal, na Unesp, hospedado na Unesp, uma caravana de havaianos. E o Carlos fez um simpósio sobre Mamão Papai. Foi quando ele já vinha plantando Mamão Papai e fez a apresentação aqui no Brasil, né? Então vieram muitos agricultores de fora, agrônomos. E isso eu acho uma coisa muito interessante, porque, gente, como eu convivi com uma pessoa que é da área de fruticultura, a pessoa não sabe como que surgiu uma coisa num país, né? Mas quando eu era criança, eu nunca tinha visto um mamão papaya. Eu fui ver a primeira vez no Havaí, né? Então, outro dia eu contei isso na família do meu marido. Os meus sobrinhos falaram, tia, hoje já são universitários, a gente nunca soube que o tio Carlos introduziu o mamão papaya no Brasil. Então é isso. A primeira palestra sobre macadâmia foi quando os havaianos vieram também, que deram um demonstrativo sobre macadâmia, da noz macadâmia, que eu também conheci no Havaí. Então, são coisas que são introduzidas, né? É a história de um povo, história de um país, como que recebe uma planta, né? Como eu acompanho, se eu vou num congresso, num simpósio no exterior, eu quero saber como que é as coisas. Por isso que eu estou falando para vocês do mamão papaya. E no Havaí ele desenvolve muito bem, porque lá o solo é de vulcânico. E o Havaí é um pouco úmido, porque está no Pacífico, né? Então recebe aquela brisa marítima. Todo dia chove um pouquinho no Havaí. Eu morava perto das montanhas, todo dia vinha uma neblina de chuva. Interessantíssimo isso. Porque todo mundo fala, o Waikiki, né? O Waikiki, mas o Waikiki está na ilha mais interessante do Havaí, que é o Oahu. Eu tenho uma filha, Isabelle, que é uma pessoa muito especial para mim. Minha filha, ela é muito meiga, muito atenciosa com os meus pais, sempre foi uma graça de menina. Os primeiros trabalhos de artes que eu fiz foi assim, já no colégio, durante o ginásio, que eu comecei a fazer as capas de trabalhos de pesquisa. E como eu te disse, eu tinha um trabalho muito lindo, que acho que foi um dos primeiros trabalhos meu com os egípcios, uma pintura de um painel egípcio que eu desenhei, que a Dona Zina guardou para mim por muitos anos, Dona Zina Cirati. Eu comecei a expor depois que eu voltei do Havaí, depois que eu fiz a Pan-Americana de Artes. Fiz algum trabalho antes de eu fazer a Pan-Americana, mas quando eu fui para o Havaí, eu era recém-formada assim, da universidade. Então, foi um estudo que me acrescentou muito, né? A pintura china e a sensibilidade dos artistas orientais, muita gente de outros países. Eu tinha na universidade um intercâmbio muito grande, né? E vivendo ali a arte japonesa, oriental, isso vai abrindo os estilos da gente, né? Então foi interessante. E depois eu voltando, eu participei de uma exposição, mas foi aqui no estado de São Paulo mesmo,
saindo da Pan-Americana, eu comecei a participar de muitas exposições em cidades, muitas cidades paulistas, né? Participei em São Paulo, em Rio Claro, que é um salão muito bom, Rio Claro, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos. Eu fiz um trabalho grande, levei vários artistas dentro da universidade da USP, junto aos arquitetos. Eu fiz uma coletânea de quadros, que foi uma semana de arte lá, e eu que levei todos os artistas daqui de Jabuticabal. Eu levei a arte do Silvinho Campi, do Alex, do Rodrigo Romão, minha, e nós éramos acho que 5 artistas, e foi muito bem aceita esse trabalho nosso lá em São Carlos, entre os arquitetos. E depois eu já estava na Escola de Artes, trabalhando com os artistas, por isso a gente tinha esse intercâmbio, porque eu fiquei 9 anos na Escola de Artes trabalhando com os artistas. A gente tinha um grupo muito bom de artes, né? E a Escola de Artes deu uma abertura grande para todos nós, através da diretora, que era a Maria José Couto, que ela foi diretora por muitos anos. Então ela tinha essa abertura para as artes, e foi quando aconteceu as bienais, as 3 bienais, ela nas artes, a Denise Enes na parte da música, e a gente trabalhando, todos nós trabalhando. Nós fizemos oficinas de artes. Eu mesmo, dentro da segunda, terceira bienais, dei aulas de arte tanto para os artistas como para os alunos que visitavam. Então, eu acho que a gente fez um trabalho muito bom na Escola de Artes. Eu queria voltar tudo isso para Jabuticabal, que tem uma cobrança muito grande, sabe? Essa parte artística. Quando eu voltei de São Paulo, da Pan-Americana de Artes, que eu morei 5 anos em São Paulo, eu não sei, eu fui chamada através de uma pessoa, pela Maria José Couto, que ela estava fazendo uma seleção de artistas, e ela pediu que eu comparecesse com 2 quadros meus. E eu lembro que eu tinha quadros impressionistas, que eu sou de formação impressionista, minha graduação foi impressionismo na Escola Americana de Artes, na Pan-Americana de Artes. Então eu levei 2 quadros para ela, e eu precisei entregar, eu não sei, precisei entregar na prefeitura, e daí eles começaram a me chamar para dentro da Escola de Artes, que aí que eu fiquei conhecendo o ambiente da escola, e fui muito bem recebida. E ali eu fui levada a participar com outros artistas de curso. Nós tivemos um dos primeiros cursos que eu comecei a conhecer esses meus colegas, que eu vou citar, foi num curso de escultura em cerâmica. Veio um professor de Franca, eu acho que era de Franca, o professor Xavier. E aí a gente fez vários dias de curso, né, várias semanas, e aí a gente começamos a nos conhecer. Eu conheci o Rodrigo Romão e outros artistas que a gente se ambientou. Esse intercâmbio, eu comecei a perceber o que cada um
tinha de arte para oferecer. Então, a Zezé nos abriu salas para a gente fazer reuniões de pintura, e foi quando eu chegava a ser orientadora até de alguns alunos, né? E foi um ambiente muito bom. E surgiu assim um clima social das artes, né? Então nós começamos a ter conteúdo na escola de artes. E quando o Romão pintou um painel de jabuticaba, e depois esse painel foi usado e a gente fazia. Esse painel foi usado para decoração de um ônibus, né, de uma empresa de turismo. Então a gente fazia com que eles tivessem incentivo, sabe, para tá oferecendo a arte para Jabuticabal. O que eu posso falar da Escola de Artes? Dentro da Escola de Artes, eu comecei também a dar aula para as crianças da PAI. Eu dei, acho que 5 anos de aula, 5 a 7 anos, 8 anos de aula para a Escola de Arte, para a PAI. Eles iam toda segunda-feira. Na parte da manhã eu fazia a parte infantil e a parte da tarde eu fazia os mais velhos, né? Que também é uma coisa gratificante, né? Você dá aula e conseguir trabalhos lindos. Até tem um trabalho de uma menina aqui comigo que foi feita a 4 mãos. Eu gosto de citar esse trabalho da PAI porque eles se sentiam muito felizes dentro da escola, que eles vinham para a escola para pintar, entende? E a escola me deu essa abertura de eu estar trazendo os alunos da PAI. Então, e dali da escola a gente saía para exposições, a gente tinha incentivo de trabalhos, e foi quando a gente participou de muitas exposições aqui no estado de São Paulo, junto com os meus colegas. A gente teve um bom trabalho, assim. Eu tive algumas exposições que eu fiz, eu consegui levar trabalhos para o exterior também, e aqui no Caribe. Então, eu acho assim que foram momentos ótimos, e na Escola de Artes também. E o que eu posso falar também? A parte musical da Escola de Arte sempre foi muito boa. Então eu me tornei amiga de todos aqueles músicos. Então, quando eles me chamaram para participar das festividades noturnas deles, da escola toda, eu me senti no núcleo artístico. Então a gente conviveu muito. E esses artistas, nossa, eles estavam inscritos. Quando nós fizemos as bienais, toda essa parte musical entrava no currículo da Bienal, das 3 bienais. E começava no começo do ano, e depois você já tinha na documentação da Bienal, nos panfletos, vinha a parte musical também. Não era só as exposições e a Bienal em si de artes. Era acompanhada de músicas também, abertura. Foi muito interessante. Nós tivemos uma desenvoltura muito grande também nas 3 bienais que aconteceu aqui. A primeira Bienal foi assim muito interessante porque nós pegamos muitos artistas, foi muito interessante. Mas a segunda foi bem direcionada. Eu peguei a curadoria aqui do estado de São Paulo, e então a gente teve muito movimento, porque foi no museu, uma parte no museu, uma parte na Escola de Artes e outra parte na Cora Coralina. E tinha condução, assim, um trenzinho que levava as crianças. Quando eles não vinham de ônibus das escolas, tinha esse trenzinho que levava as escolas de um pavilhão para o outro, certo?
E nós tivemos um direcionamento assim de pessoas vigilantes. Nós contratamos, tínhamos uns 15 que nos ajudaram a fazer essa, como é que fala? Então foi muito assim, abrangeu bastante, foi uma desenvoltura muito grande. A cidade olhou muito para essa Bienal. A terceira Bienal, ela foi um pouco mais, assim, ela foi feita só no Cora Corallina, foi mais compacta, mas também teve muitas participações internacionais e grandes pintores brasileiros, Tomie Otaki, e foi maravilhosa. E foram assim, também teve oficinas de arte. Aí as oficinas tinha tanto no Cora Corallina como na Escola de Artes. Foi muito interessante. Marcou as 3 bienais de Jabuticabal, né? Que agora nós tivemos essa primeira Bienal virtual, e que eu vejo como uma sequência das bienais anteriores. Eu vou falar uma coisa de Bienal. A Bienal em Jabuticabal foi muito grande, que os artistas, meus amigos de Ribeirão que participaram, eles ficavam encantados, porque eles nunca tiveram uma proporção assim, só gerando exposição artística, abrangendo tantos artistas, né, do exterior e também como nacionais, né. O meu trabalho hoje, que eu posso falar, ele é voltado para painéis grandes, que eu gosto muito, que acho que pode ver um pouquinho aqui atrás, tem algumas coisas. Eu desenvolvi essa técnica na madeira. Na Pan-Americana a gente usava muito trabalho na madeira. E às vezes as pessoas contestam comigo: como você faz trabalho na madeira? Eu falo: olha, se você for aos museus europeus, tem muito trabalho que foi feito em madeira. E a madeira é interessante, porque como eu uso a técnica de acrílico e a técnica china, a madeira tem que ser deitada. Se não for deitada, a tinta não absorve, né? Então eu faço um preparo na madeira e depois começo a minha técnica. E também eu pinto também em tela, mas aí trabalhos mais natureza morta, que é a natureza parada que a gente fala, né? E também faço trabalhos ainda em papel, a pintura china. O que eu posso falar dos artistas de Jabuticabal, eu aprendi a admirá-los. Como meu pai sempre teve cerâmica, eu desde pequena vi o seu Delso Pedroso indo à cerâmica e trocando ideias com o papai sobre como conduzir os trabalhos em argila, desde da confecção do trabalho até a queima, né, que eles levavam para queimar lá nos fornos da cerâmica, que são maiores. E como também a nossa grande artista, a Neiva Baldo, que eu tenho uma grande admiração. Então, eu vejo falar o nome desses artistas desde criança. Ambos já expuseram no exterior, são muito grandes. Jabuticabal tem que sempre elevar o nome desses artistas. Também quero destacar o seu Divino Zeula, que é amigo do papai, do meu pai, também faz umas coisas muito bonitas, principalmente em máscara. Até eu tenho uma máscara dele aqui, para fazer uma homenagem a ele. Essa daqui foi adquirida, foi um presente do meu pai, é do seu Divino Zeula.
O que eu posso falar do seu Délcio Pedroso, que o seu Délcio Pedroso faz um trabalho em pintura em azulejo. E agora nós vamos fazer um livro com os trabalhos dele. E essa vai ser uma grande homenagem que nós vamos fazer vai ser o nosso próximo livro da Associação Jabuticabalense de Cultura. Como eu fui voluntária há muitos anos na Escola de Artes, e a gente incentivava muito, assim, procurava ver se a gente conseguia bolsa de estudo para os músicos, para os artistas. Foi muito interessante. Nossa, eu sempre gostei dessa parte de cultura, né? E quando teve em 2005, a secretária de Cultura, a Elizabeth Viana, ela me convidou para ser diretora da Escola de Artes. Então, no governo de 2005, eu entrei como diretora da Escola de Artes e depois de 6 meses eu peguei também a diretoria de cultura. Então eu comecei a desenvolver também essa parte cultural da escola. Foi um governo muito bom, porque a Elizabeth Viana, ela tinha muita... Como ela era delegada de ensino e foi trabalhar nessa área de ensino também, né? Ela dava muita abertura para a gente. Eu consegui comprar instrumentos musicais para os artistas, para os músicos. E também foi solicitado pelo Luiz Carlos Cascaldi que a gente pudesse fazer um estudo lá no Colégio Agrícola, porque eles tinham instrumentos e não sabiam, não tinham um professor musical. Então foi quando nós conseguimos 2 professores, no começo acho que foram 3, para dar aula lá para os músicos, os meninos do Colégio Agrícola, usando aqueles instrumentos que eles tinham lá no Colégio Agrícola, que estavam encaixotados. E foi um trabalho muito bonito também, que a gente prestou lá para o colégio. Então, na direção de uma escola, você participa de muita coisa, né? E foi um trabalho bonito essa temporada, como fiquei como diretora também, de uma escola que eu já vinha seguindo tantos anos, como voluntária. Vou dar uma acrescentada aqui. O que a Bienal trouxe para os artistas de Jaboticabal? Intercâmbio cultural, sabe? Eu consegui levá-los através da escola, esses artistas como o Bettioli, o Romão, Alex. Nós conseguimos depois, a gente foi para Brodowski fazer paredes na Semana de Portinari, os meninos daqui pintando a parede, lembrando, fazendo uma leitura de Portinari. Isso foi uma coisa muito gratificante para eles, de abertura, isso enriqueceu o currículo desses rapazes, dando abertura para ver que eles podiam alcançar outros campos, né? E foi assim. E também aqui na Escola de Artes, eu quero cumprimentar toda a área musical, que eu sou amiga de todos, aquela família do Sr. Charny e do falecidos Lúpias, né? O seu Vavá e o irmão, que agora inclusive a gente fez uma referência a eles no livro dos Bossistas e Bossa Sete, que conta a história desses grandes músicos jabuticabalense, a nossa cidade da música. Então, isso, eles também estiveram dentro das nossas bienais.
com as bandas e tudo mais. Sempre que a gente pode, a gente reverencia eles em bailes, eles chamando por eles. Eu quero cumprimentar esses grandes músicos de Jaboticabal. Agora, como eu estou presidindo a associação, eu quero cumprimentar esse grupo de curadores, que teve uma coordenadora e essa curadoria de 5 pessoas, que eu estou assim maravilhada, porque o que eu posso falar? Eu estou vendo o horizonte que eu havia perdido a partir de 2005. Então, eu acho que a gente vai fazer muita coisa ainda para o Jaboticabal. Eu estou disposta a caminhar junto com esse grupo que está presidindo essa nova Bienal virtual, que chegou assim nessa pandemia, que está sendo difícil para todos nós nesse país, como no mundo inteiro. Então eu quero dar o minha grande satisfação de ter estado junto com vocês nessa conclusão agora de 2021, dessa Bienal virtual que termina agora nesse mês, no dia 16. Eu, como sempre fui atuante nas artes plásticas, incentivando os artistas e os meus amigos artistas, eu espero conseguir um núcleo melhor dentro do novo governo. Eu sei que esse prefeito caminhou com a gente na área das artes, então eu espero que a gente faça um movimento artístico maior dentro da Escola de Artes, que eu acho que é um lugar que está aberto para as artes, né? Tanto para artes plásticas, para música, para as artes cênicas. Então eu estou aí nessa expectativa da união artística junto com os novos dirigentes da Escola de Artes, da Cultura e do nosso prefeito. Contar a minha história. É interessante quando a gente volta, né, para ver como que a gente caminhou, como que nós caminhamos, né, até chegar aqui, os colegas que a gente teve desde o primeiro ano de escola, os que a gente conviveu e que com essa vivência, de repente você é convidado para ser madrinha de um casamento de um colega, de uma colega. Eu com essa experiência de amizade aqui na cidade, fui madrinha de várias amigas e cheguei a ser madrinha das filhas das minhas amigas, dos filhos dos amigos do meu marido, que eu adquiri com ele também uma família grande do lado dele também. E eu tenho uma família muito grande, a família Stephanie, aqui de Jaboticabal, que nós temos uma união muito grande, que foi implantada pelos nossos pais, pelos 5 irmãos Stephanie. E é isso que eu tenho para dizer da Ângela. Queridos artistas, colegas que eu convivi desde muito tempo, nós andamos juntos, ensinamos outros. Eu vejo que vocês deram capacidade para outros estarem como profissionais nas artes. Eu vejo muitos alunos dos meus amigos, como do Romão, do Bettioli. Então, eu quero que vocês continuem nas artes e os próximos artistas que estão chegando tenham sempre esperança, porque nós temos as cores na mão.
com essas cores, nós vamos chegar num algo melhor.